Amém, irmãos. Boa noite. Alegria para mim poder estar aqui com os irmãos da primeira igreja presbiteriana de Taguatinga. Eu tive a oportunidade de estar aqui alguns anos atrás, fazendo um casamento, mas é uma igreja que eu já vinha há alguns anos frequentando, justamente por causa da banda. Os irmãos percebem que a dificuldade de você ser amigo íntimo de alguém que te apresenta é que ele vai contando os esqueletos, né? Vai botando para fora, né? A gente tem esse passado aí, e é verdade. Era uma época que eu era o choco apenas, muito mais magrinho do que eu sou hoje, e a gente tinha essa banda e era uma alegria poder tocar nas igrejas do presbitério, do sínodo, pessoal lá da igreja presbiteriana de Brasília, e atualmente temos servido ali na igreja presbiteriana Redenção. Tem sido uma alegria. A igreja Redenção, apenas para contar um pedacinho da história, ela é fundada pela igreja presbiteriana Semear, que é filha por sua vez da igreja presbiteriana de Brasília, que é filha da Nacional, e assim, as histórias vão seguindo, né? E agora nós, como igreja, né, é tataraneta, mas já estamos produzindo algumas netinhas também, algumas filhotinhas, né? A igreja presbiteriana Capital, que foi organizada no ano passado, era uma congregação nossa. Estamos agora também com uma pequena congregação começando para o lado de lá, de Taguatinga, ponto lá, pé do cemitério. Então, é uma alegria, meus irmãos, vermos a história do Senhor acontecendo e pensando nesse momento da igreja. Não é todo dia que uma igreja comemora 60 anos de organização. A primeira igreja presbiteriana de Taguatinga é uma das igrejas mais antigas do Distrito Federal, e é uma honra para mim estar com os irmãos aqui. Eu agradeço o convite desde já, reforço a apresentação da minha família, a Débora, minha esposa, a Melissa e o Daniel, vieram todos, uma irmã nossa da Redenção também, a Ângela, está conosco aqui, e nesse momento nós vamos então refletir sobre a palavra de Deus. E pensando nesse momento da vida da igreja, eu gostaria que você pudesse abrir a palavra do Senhor comigo, no Salmo 78, Salmo 78, nós pensaremos juntos sobre os versículos 1 a 8, que eu pretendo expor aos irmãos nessa noite. Combinei com o pastor Adriano, já que são 60 anos de igreja, 60 vezes 2 horinhas de sermão, facinho, rapidinho, cortadas aí para um terço. Eu vou me ater ao cronômetro, podem ficar tranquilos, mas eu espero que nós tenhamos um tempo bom de meditação nas Escrituras Sagradas, nesse texto tão importante para esse momento da vida da igreja, e essa palavra que é inspirada, que é infalível, que é inerrante, é a verdadeira palavra de Deus para a sua e para a minha vida. Então eu peço a você que preste bastante atenção no que nós meditaremos. Versículos 1 a 8, a palavra do Senhor diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem, e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, a Tua palavra é verdadeiro alimento para as nossas almas. Esta é uma igreja que ao longo de tantas décadas tem servido ao Senhor e tem sido alimentada pela palavra. E nós rogamos que novamente nesta noite o Senhor produza em nós os efeitos sobrenaturais do Evangelho retido dentro do coração e que gera vida em nós e que gera a semelhança de Cristo, a conformação de cada um de nós, a pessoa do Filho de Deus. Esse é o grande objetivo para o qual estamos reunidos hoje à noite, Senhor, de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Por isso, Senhor, faz essa obra em nós e cultiva no coração desta igreja e em meu coração a fidelidade a Ti por meio da palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando você ouve aquela fórmula mágica, era uma vez, as crianças chegam e já dão uma sentada, era uma vez,
um príncipe que morava num castelo bem longe. Bem longe, imagina assim longe, aí vai mais longe, ele morava nesse castelo. E aí um belo dia, ele ouve sobre uma princesa. Veja, meus irmãos, eu estou inventando a história agora, tá? Mas é interessante, né? A gente começa a contar uma história e logo a gente se apruma. Essa fórmula mágica é a fórmula para se obter a atenção das pessoas, não somente de crianças, tá? Não somente as comportadas, as bagunceiras também, mas os adultos. Se tem adulto por perto, quando você começa a ouvir uma história, você quer ouvir a história. Eu lembro quando eu estava na 4ª série, eu estudava na Escola Classe 111 Sul, e aí eles foram fazer uma peça do Saltimbanco. Você já ouviu falar dessa peça? Talvez alguns, é cultura brasileira, a gente precisa saber dessas coisas. Eu lembro, quando eles foram contando a história, e tinha personagens, e aí era um musical, né, aí tinha um jumento, e aí o jumento ia contar a história de que ele era explorado, de que ele não aguentava mais ser um animal de carga, e aí ele começava a se lamentar e contar, e aí ele decidiu fugir da casa do seu dono, e quando ele foge da casa do seu dono, porque ele não aguentava mais ficar carregando arroz, cimento, farinha, sem reconhecimento, então ele foge e encontra um cachorro, que também tinha fugido de casa. E aí o cachorro fugiu de casa, e aí o cachorro também conta da história que ele era explorado, que o dono dele não queria ser companheiro, que não era afetivo, e aí eles fogem para a cidade, e aí eles decidem montar uma banda, e aí eles montam uma banda, encontram a mula, que de mula não tinha nada, e depois encontram uma galinha desesperada, aí eles falam, e eu lembro que a gente ia ouvindo aquela história, e nós éramos envolvidos, e quando eu olhava para os meus professores, todos eles também estavam imersos naquela história. Meus irmãos, por que nós somos assim? Por que quando a história é contada, nós rimos como se fosse conosco, a gente fica em suspense, a gente chora, ainda que seja uma ficção, a gente bate palmas, a gente se emociona? Você já parou para pensar que Deus nos fez assim? Deus nos fez assim. Um literário e teólogo bíblico que eu gosto muito, chamado Meredith Kline, ele escreveu o seguinte: Deus nos criou como seres narrativos. As histórias nos fascinam. Sempre que existem seres humanos e histórias, somos fascinados. Seja quando nos sentamos ao redor de fogueiras, ouvindo sobre caçadas de animais, explorações de territórios, os livros que provocam nossa imaginação, filmes, seriados, roteiros com início, meio, fim, que nos envolvem com seus personagens, nós nos sentimos impactados pelas crises, nós somos transportados para dentro daquelas realidades descritas ou retratados, e por um instante, enquanto estamos ouvindo aquela história, parece que o próprio mundo fica diferente. É isso que o Meredith Kline fala. E queridos, isso tem a ver realmente com algo que Deus fez em nós. Deus não criou histórias apenas como meras distrações para nós passarmos o tempo. Deus concebeu a própria história, e aqui eu estou falando da história com H maiúsculo, tá? E eu também não estou falando aqui da história apenas contada nas aulas de história na escola, eu estou falando dos eventos desse mundo criado por Deus, desde o início de todas as coisas até a consumação cabal delas. Deus é o autor dessa história, e nessa história, Ele está revelando suas verdades mais profundas, e Ele nos deu uma responsabilidade de vivermos a nossa história dentro da história dEle. E a pergunta que eu quero fazer a você, meu irmão, minha irmã, é: você está vivendo dentro da história de Deus com esse entendimento? De que você é um personagem, de que você foi colocado na história dEle, para vivê-la para o inteiro agrado do escritor? Pare para pensar um pouco na história desta igreja local. O sermão de hoje toca muito nisso. Você conhece a história dessa igreja? Você faz parte da história dessa igreja? Meus irmãos, Deus se revela em histórias. Deus se revela em histórias. E para que nós entendamos isso, nós precisamos entender o que esse salmo nos fala. 4 lições que nós temos nesse salmo de um Deus que se revela. A primeiro ponto é: Deus se revela por história, o que nós falaremos. Depois, qual é o conteúdo dessa história no qual Deus está se revelando? Terceiro lugar, que nós temos o dever de repassar essa história para frente, para outros. E quarto, que as gerações se salvam pela história de Deus. É isso que o salmo está falando. Então, primeiro, meus irmãos, o Deus que se revela por histórias. Isso soa bem
Francis Schaeffer. Mas veja o que o versículo 1 diz. Olha, acompanhe comigo, é uma exposição, então fica com a Bíblia aberta. Versículo 1: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Meus irmãos, o salmista aqui escrevendo o salmo, ele se coloca na figura de alguém que fala em nome de Deus, quando ele diz: escutai, povo meu. O povo que pertence a Deus deve dar ouvidos às palavras da minha boca. Interessante você pensar, o salmista ele entende que as palavras que ele pronuncia são as palavras que Deus está comunicando. Bem interessante isso, né? Quando nós estamos, por exemplo, pregando aqui, eu, o reverendo Adriano, os pastores dessa igreja, quando nós pregamos, de alguma maneira, ao transmitir as palavras de Deus, nós somos boca de Deus. Isso é profecia, não profecia talvez como aquela que a gente pensava no Antigo Testamento, mas é confirmar aquilo que Deus fala. Meus irmãos, o que os escritos sagrados contam a nós, não é apenas uma coleção de fatos antigos, ou de narrativas de ficção, ou pequenas historietas com liçõezinhas, não. O texto fala de novo, olha aí, olha: escutai, povo meu, a minha, qual é a palavra aí? Lei. A minha lei. Meus irmãos, a história de Deus é a lei, é a norma orientadora que Deus nos dá para se revelar. A lei de Deus é aquilo que revela a vontade de Deus e a identidade do Senhor. Meus irmãos, às vezes a gente não pensa nisso, né? Por exemplo, pega o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Todos esses livros são chamados de Torá, certo? A Torá é a palavra que a gente usa para falar da lei de Deus. Mas curioso, você pensa assim: ué, eu achava que a lei de Deus eram só os 10 mandamentos, por exemplo, ou só o que está escrito lá no livro de Deuteronômio. Não, toda essa história que revela Deus e a sua lei é a lei de Deus. Entendeu a ideia? Os estatutos, os mandamentos estão nessa história. E veja no versículo 2 o gênero dessas histórias. Olha aí o versículo 2: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O salmista agora ele abre os lábios para falar sobre parábolas e enigmas. Literalmente aqui o hebraico é escritos obscuros. A gente não está falando aqui, gente, de histórias ocultistas, tá? de magia negra, nada disso. Nós estamos falando daquelas palavras de sabedoria que têm um sentido profundo, que vão além da superfície. Você lembra que lá em Mateus 13 Jesus explicou que as parábolas que ele contavam era uma maneira de Deus revelar os mistérios divinos ocultos desse mundo aos simples, enquanto ao mesmo tempo confundia os entendidos. Não é interessante isso? Jesus falava lá em Mateus 13:10. Os discípulos se aproximaram e perguntaram: por que você fala em parábolas, ó mestre? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles, os outros lá, não lhes é concedido. Pois ao que se tem lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Meus irmãos, parece um pouco confuso o que Jesus está falando, mas a ideia é a seguinte: ele quer se tornar conhecido àqueles que o buscam, àqueles que são seu povo, os simples. E ao mesmo tempo essas histórias têm o poder de confundir os que se acham tão inteligentes, tão sábios, os que não precisam de Deus aos seus próprios olhos. Meus irmãos, Deus se comunica a nós por meio de histórias. Ele se revela. Quantos gêneros literários você tem na Bíblia? Você tem parábolas, você tem lei, você tem história propriamente dita, você tem salmos, literatura de sabedoria, você tem evangelhos, você tem cartas pastorais, você tem literatura apocalíptica, você tem poesia hebraica, você tem até mesmo livros como Cantares, que deixa a gente assim meio sem saber o que fazer, não é verdade? Mas em todos esses livros, Deus está se revelando. Você conhece a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã? Você conhece
essa história diversificada de Deus. Eu lembro uma vez, eu sou formado em publicidade e propaganda, eu tinha um professor meu que era bastante da literatura, e ele falava assim, é muito importante que você como publicitário, ele falava isso para a gente como aluno, você aprenda a ler gêneros literários diferentes daquele que você gosta. Eu sempre gostei muito de ler literatura de policial, ficção, muito tiro, muito carro voando, sempre gostei de ler essas coisas. E ele fala, aprenda a ler outras coisas, vai ler poesia, vai ler matéria de jornal, vai ler notícias diferentes, porque ao se diversificar, você fica com um repertório mais inteligente. Ele falava, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é toda história de Deus, e eu e você não temos o direito de gostar mais de algumas coisas, enquanto rejeitamos outras, sabia disso? Às vezes a gente fala, né, o meu livro, né, alguém fala, o meu livro são os Salmos, pastor, eu só leio os Salmos, eu abomino o Apocalipse. Meus irmãos, não pode ser assim não para a gente. Apocalipse não foi feito para ficar escondido tomando pola, não, foi feito para a gente, foi escrito para que nós conheçamos a Deus. Os Salmos, o livro de Juízes, o livro de Amós, o livro de Abacuque, Sofonias, Oséias, Hebreus, todos eles, todos foram escritos para você, para mim, e nós precisamos entrar nessa história de Deus. Esse é o primeiro ponto, Deus está se revelando nessas histórias. Segundo lugar, meus irmãos, a gente precisa entender o conteúdo dessas histórias. Veja que no versículo 5, olha aí, a gente vai ser lembrado que existe um propósito nas antigas narrativas de Israel. Olha o versículo 5, Deus estabeleceu um testemunho em Jacó, uma lei em Israel. Existe um testemunho, existe algo, um conteúdo que está sendo contado nessa história de Jacó, de Israel, essas duas palavras, o que são? Meus irmãos, o salmo que nós estamos lendo é um salmo da categoria histórico. Existem vários tipos de salmo, salmo de lamento, salmo de monarquia. Esse salmo aqui é um salmo histórico, ele é parecido com o salmo 105, com o salmo 106, porque ele narra os eventos do passado de Israel. E aqui eu vou resumir, porque obviamente eu não estou expondo todo o salmo, mas Asaf, que é o salmista deste salmo, ele está recontando eventos do Pentateuco, de Josué, de Juízes, de Samuel, até o reinado de Davi. E em todas essas recontagens, ele está mostrando o propósito de Deus no seu relacionamento com o seu povo. Um Deus que sempre amou, que sempre cuidou de Israel, que deu bênçãos que Israel não merecia, que libertou Israel do Egito, que libertou com 10 pragas, mas ao mesmo tempo um povo de coração duro, de dura cerviz, que olhava os milagres de Deus, mas negava a Deus, tinha saudade do Egito, um povo que foi se perdendo em julgo desigual com os povos da terra, foi se confundindo, foi se misturando, e Deus falava, olha, se vocês seguirem por esse caminho, vocês sofrerão as penalidades, as consequências do que vocês estão vivendo, mas Israel não deu ouvidos a Deus, Israel seguiu o rumo do seu coração, mas Deus, que era rico em misericórdia, resgatou o seu povo com grande amor. Meus irmãos, são alguns dos elementos desse Salmo 78, um povo de constante rebelião, mas um Deus que é mais teimoso do que esse povo, um Deus que ama, que recupera, que resgata. Meus irmãos, tudo o que o Senhor fez pelo seu povo no passado, e a maneira como Israel reagiu, isso é para a gente, nós precisamos saber dessas coisas. Veja, abra aí comigo rapidamente, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Veja que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai deixar bem claro a função do Antigo Testamento para as pessoas. É muito importante que você veja que o Novo Testamento, ele não nega o Antigo Testamento, não, ele explica e mostra a necessidade de nós entendermos o Antigo Testamento. Então veja, 1 Coríntios 10, 1, Paulo diz, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar,
tendo sido todos batizados assim, na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram o quê? Exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhe sobrevieram como, qual palavra? Exemplos, e foram escritos para a advertência nossa, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Pode voltar para o Salmo 78. Meus irmãos, exemplos de advertência. A palavra de Deus precisa ser conhecida, porque ela é a trajetória daqueles que, como nós, eram crentes, só que há 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Nós precisamos conhecer essa história. Hoje, meus irmãos, a facilidade com que as pessoas ignoram ou esquecem as lições do passado é impressionante. Vocês já repararam isso? Vocês já repararam como nós somos uma geração de pessoas, principalmente nesses frutos da pós-modernidade, que despreza o passado? Eu morei um tempo fora, e no Mississippi, um lado meu que foi atiçado que eu não sabia que eu tinha, né? O Mississippi não é assim um estado dos Estados Unidos, tem muita coisa para fazer, mas tem muito museu. E aí o que a gente começou a fazer? A gente começou, eu e Débora, a gente ainda não tinha filhos, vamos conhecer os museus, era tudo museu do governo, lá. E meus irmãos, eu confesso que no primeiro momento, assim, não parecia um programa muito legal, né? Um casal de jovens indo conhecer museu. Mas eu confesso para vocês que Deus estava ali prestes a me ensinar muita coisa. Por exemplo, um dos museus do Mississippi era o museu da escravidão, que o sul dos Estados Unidos, o Bible Belt ali, o cinturão, foi muito afetado pela escravidão até décadas muito recentes, muito recentes. Lembro-me uma vez, fomos visitar uma igreja presbiteriana no Mississippi, e o pastor foi levar a gente para conhecer a igreja, e fomos andando, uma igreja muito bonita, e ele falou: eu queria mostrar um lugar para vocês. E entramos assim no lugar, e era uma área como se fosse assim um vão aberto, e tinha um tronco, 2 estacas e umas marcas no chão. Aí eu perguntei: o que é isso, pastor? Ele falou assim: bom, isso aqui é, olha o choque, isso aqui é o lugar onde a igreja mantinha os seus 2 escravos presos. Imagina essa informação. Falei: pastor, que coisa doida é essa? Ele falou: pois é, até 40 anos atrás, 40 anos atrás, oficialmente a abolição da escravatura no Mississippi foi em 1984, consegue imaginar um negócio desse? História, museus. Eu comecei a entender um pouco melhor a identidade desse país que as pessoas tanto admiram. Todo mundo quer ir para Disney, todo mundo quer ir para Nova York, mas tem pecado lá como tem pecado aqui. E nós aprendemos com as histórias. Um filósofo e pensador político conservador chamado Edmund Burke, ele é muito bom, e ele teceu uma das mais famosas críticas à Revolução Francesa, que é estudada até hoje, a crítica dele nas instituições de ensino. E ele ficou conhecido por dizer aquela famosa frase: um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Veja, a nossa história, ela tem todo tipo de momento, ela revela a nossa identidade, não é mesmo? Quando nós lemos as histórias de Israel, meus irmãos, nós estamos lendo a identidade da nossa família. Se você crê em Jesus Cristo, presta atenção nisso, se você crê em Jesus, você é um filho de Abraão pela fé. Significa que quando Abraão começou lá atrás com Deus, está chegando em você aqui hoje. É a mesma história, é a mesma linhagem de eleitos. É importante que você conheça a sua história por meio dos seus antepassados. Meus irmãos,
hoje os jovens, eles são quase que ensinados a desprezar os mais velhos, quase que ensinados. Eles acham que os mais velhos não têm nada a oferecer a eles. É uma pena isso. Novamente, lá no Mississippi, um dia a gente foi entrar num Walmart, e aí, a Débora vai lembrar disso, tinha um senhorzinho que ficava na porta do Walmart, com o sininho da mão lá do pessoal do Exército da Salvação, e ele era o atendente. E aí um dia, eu ficava curioso, porque ele era um senhor de bastante idade, e eu no Brasil não costumava ver gente de tanta idade trabalhando nos postos públicos na rua, era um fato, você vê jovem, você vê muita gente jovem. E lá, aí um dia eu tomei coragem, no Espírito Santo, fui até ele e falei assim, eu queria perguntar a idade do senhor. Sabe quantos anos ele falou que tinha? 95 anos de idade. Aí eu perguntei para ele, aí, com mais coragem ainda, eu falei assim, me perdoe perguntar, eu sou de outro país, dei essa desculpa esfarrapada, né? Sou de outro país, eu queria perguntar, por que o senhor não é aposentado? Ele falou assim, por que eu vou aposentar se eu ainda tenho força para trabalhar? Eu falei, não vou perguntar mais nada, porque eu estou tomando cada lição de vida aqui, meu amigo. Vou ficar na minha. Meus irmãos, foi muito bom passar um tempo, não só conversando com ele, mas conhecendo pessoas. Eu comecei a fazer amigos mais velhos do que a média de idade dos meus amigos, quando eu morava em Brasília antes. Jovens, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, jovens. Vocês conhecem a história dessa igreja por meio dos seus irmãos mais velhos? Vocês conhecem? Vocês dão valor a essa história? Vocês entendem o que é que faz de vocês presbiterianos nessa localidade, nessa posição, nessa oportunidade de vida que Deus tem dado a essa igreja? Meus irmãos, nós temos o dever de conhecer as nossas histórias. Esse mesmo pastor que eu admirava tanto nos Estados Unidos, me falou muito naquela época sobre o analfabetismo que existe hoje em relação aos crentes, em relação às próprias histórias da Bíblia. Antigamente, meus irmãos, na minha escola dominical, eu espero que seja assim aqui até hoje, eu creio que deve ser, a gente aprendia as histórias da Bíblia, né? A gente aprendia, a gente sabia contar essas histórias. Mas, meus irmãos, tem muito crente hoje em dia que você cita uma história da Bíblia e fala, nem sabia que tinha isso na Bíblia. E às vezes não é assim uma história tão obscura. Mas as pessoas não conhecem mais. E por não conhecerem as histórias das Escrituras, elas têm sido incapazes de entender a nossa identidade. A nossa identidade. Quem somos nós? Nós somos israelitas pela fé em Cristo Jesus. Isso aqui nós somos. E como israelitas, nós precisamos conhecer a nossa jornada anterior. Nós precisamos entender quem nós somos, o que aconteceu com Israel. Você seria capaz de, se rolasse aí um evangelismo de elevador, vamos dizer assim, né? Evangelismo de elevador é aquele assim, você tem 30 segundos que alguém vira para você no meio do elevador, hipoteticamente, fala assim, fale-me o que é a Bíblia. Você teria condições de, em 30 segundos, resumir a história central da Bíblia? 30 segundos ali, ó. Eu não vou te dar esse spoiler não, é para você chegar em casa hoje e você pensar se você consegue resumir a Bíblia em 30 segundos para qualquer pessoa que te pedir razão da esperança que tem no seu coração. Segundo passo, você conseguiria contar a história dessa igreja em 30 segundos para alguém? Interessante isso, né? Interessante. Meus irmãos, nós precisamos conhecer o conteúdo da nossa história, da palavra de Deus. Mas veja que agora em terceiro lugar, meus irmãos, não é somente conhecer, mas repassar a história de Deus a outros. Veja agora no versículo 3, olhe comigo, no Salmo 78, volta lá, tá bom? Versículo 3. O que é que ele registra nesse versículo de maneira tão importante? Ele diz, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Meus irmãos, aqui o salmista ele está dando um glimpse para a gente, uma janelinha, na forma como a palavra de Deus era repassada para frente. Ela era repassada de maneira oral. Inclusive, talvez você não saiba disso, mas grande parte da formação das Escrituras, da maneira como Deus soberanamente guiou a formação da palavra de Deus, foi por meio da tradição oral. As histórias eram repassadas de geração em geração, por meio de famílias, da maneira como a gente conhece. O pai senta com o filho e fala, filho, eu vou te contar uma história do vovô.
Você sabia que uma vez, olha aí, ó criança, que legal. Você sabia que uma vez, vovô contou pra gente, que ele estava lá trabalhando, como escravo no Egito, lá vivendo a vida. De repente apareceu um homem lá chamado Moisés. Ninguém sabia quem que era. E aí olhava para um lado, olhava para o outro, quem que é esse Moisés aí? Rapaz, eu fiquei sabendo que esse Moisés aí, ele matou um hebreu, fugiu e voltou. É mesmo? O que ele está fazendo aqui? Está falando que Deus mandou ele para libertar o povo. Você não imagina libertar o povo? Vai libertar o povo? Rapaz, a gente é escravo, a gente nasceu escravo, isso aqui é o que a gente faz. E vovô achava que estava aí. Mas de repente esse Moisés, o irmão dele, Arão, estava lá um belo dia lá com o faraó, e de repente o rio virou sangue. Você acredita que o rio virou sangue, rapaz? Na frente de todo mundo. E aí outro dia, de repente, veio uma praga, que era praga de rãs, e praga de inseto, e teve um dia que ficou tudo escuro. Rapaz, você acredita que o vovô contou isso? É mesmo, papai? Aconteceu tudo isso? E filho, eu nem te conto da missa um texto. Um belo dia o faraó falou que estava dispensado, todo mundo podia ir embora. Papai pegou as coisas e foi todo mundo embora. Só que de repente eles chegaram na frente do mar, estava tudo fechado. E o faraó mudou de ideia e veio atrás. Vovô ficou desesperado. Papai, vovô ficou desesperado. Mas vovô conta que o tal do Moisés, ele era um servo de Deus mesmo, ele estendeu o cajado ao mar, e Deus abriu o mar. Papai não acredita que abriu o mar, e o povo passou a pé seco. Meus irmãos, as histórias eram passadas assim, eram histórias contadas, fielmente, de geração em geração, e confirmadas pela multidão, que cria e entendia e vivia as mesmas histórias. Era assim que a tradição, por exemplo, os próprios evangelhos, eles eram contados assim. Uma vez eu estava lendo um crítico, que questionou o pastor Timothy Keller sobre a fidelidade dos evangelhos sinóticos. E ele fala assim, olha, essa ideia de um Jesus histórico, que muitos creem, mas na verdade ela foi uma fábula criada pelos cristãos. Aí o Tim Keller fala, não. Essa tradição não pertencia somente à igreja. Fora da igreja, nos próprios personagens que são citados na Bíblia, homens como Pilatos, Herodes e outros, você tem a confirmação de que existia um homem chamado Jesus o Nazareno, e de que seus milagres não eram apenas milagres para os que criam nele, mas eram milagres públicos, suas palavras eram ouvidas, e a comunidade confirmava aquilo que aconteceu. Não eram fábulas, não eram invenções, era a história verdadeira, factual, concreta, palpável. Queridos, a história dos crentes é uma história de repassar para frente, e nós sempre encontramos muitas maneiras de registrar nossas histórias. A forma verbal é apenas uma delas. Outra forma que você poderia pensar é à medida que as pessoas começaram a escrever, não é verdade? Vários momentos Deus mandou escrever, né? Imagina, né, por exemplo, quando Moisés sobe ao monte, e o próprio dedo de Deus vai lá e registra nas tábuas da lei, a lei de Deus, e aí Moisés desce e fala assim, está aqui, pessoal, foi Deus que escreveu. Quando, por exemplo, inspirados pelo Espírito Santo, homens como Paulo, como Pedro, como os apóstolos, começaram a registrar as palavras de Deus, e foram escritas, e essas cartas eram distribuídas na comunidade. Imagina a panfletagem que acontecia. Olha, rapaz, Paulo escreveu isso aqui para a nossa igreja. Você imagina a igreja de Éfeso, ou de Filipe, ou de Colosso, recebendo a carta de Paulo, e de repente eles percebem que aquilo ali não é apenas uma cartinha, mas é a própria palavra de Deus que está sendo dada a eles. E essas cartas contêm citações de outros elementos, de outras fórmulas de fé, outros hinos cristãos que falavam da verdade de Deus e agora eram tratados como palavra de Deus. Que interessante pensar isso, né? Que Paulo às vezes citava um hino cristão que era citado no primeiro século e falava, isso aqui é verdade, isso aqui é palavra de Deus, né? Filipenses 2, 5 a 11, 1 Timóteo 3, 16, se lembra? Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Era uma citação de um hino, provavelmente pela métrica do grego koiné. Meus irmãos, e assim, quero que você observe isso, a tradição litúrgica da igreja, que começou a surgir no primeiro século, era uma confirmação dessas histórias. Toda vez, Jesus era tão inteligente, meus irmãos, que quando ele criou os sacramentos da igreja do Novo Testamento, esses sacramentos eram maneiras de contar a história de Deus. O que é o batismo?
É o sinal e selo da limpeza de pecados. Isso começou a acontecer com Israel lá atrás. O que era a Santa Ceia? A Santa Ceia é a história de que um dia Jesus sentou numa mesa com seus discípulos, e de repente ele pegou um pão, um cálice, separou do seu uso ordinário, e falou aqui, ó, a partir de agora, isso aqui é um lembrete de que o meu corpo é dado por vós, que o meu sangue derramado por vós é simbolizado por esse vinho de uma nova aliança, e todas as vezes que vocês com fé apreenderem esses sacramentos, eu, por meio do Espírito, estou no meio de vocês. Meus irmãos, não é uma história... Presta atenção nisso, não é uma história memorial de fatos passados, é a história de um Deus vivo e presente no meio da igreja. Você crê nisso, meu irmão? O mesmo Cristo, presta atenção, o mesmo Cristo que se assentou fisicamente com aqueles discípulos, há 2000 anos atrás, Ele por meio do seu Espírito, Ele se assenta espiritualmente conosco. Todas as vezes que a gente toma ceia, e pela fé a gente entende isso, para que sejamos preparados para novamente estarmos fisicamente com Ele, naquele festão que vai ser as bodas do noivo Cordeiro. Imagina isso, história viva, passada de geração em geração. E meus irmãos, mais do que um privilégio, isso é um dever da igreja. Olha o versículo 4. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Meus irmãos, a Bíblia diz que agora há uma expectativa, os versículos diante aí, os 5, 6 vão mostrar isso também, de que cada geração conte a seguinte, obrigatoriamente, o que Deus fez. Meus irmãos, o dever do crente é passar a história para frente, é contar com fidelidade. Veja, tem várias instâncias na vida da aliança que isso acontece. Por exemplo, Deus colocou os pais na vida dos filhos para que eles façam isso, não é verdade? Pais, mães, quais são as histórias que vocês contam para os seus filhos antes de dormir? Vocês têm contado as histórias de Deus para os seus filhos? Há um tempo atrás, não sei nem se eu compartilhei com a Adriana essa história, há um tempo atrás uma mãe me procurou no gabinete para compartilhar aquele problema que é típico de pais que têm filhos adolescentes, para falar, pastor, eu não sei o que fazer com meu filho não quer saber de vir para a igreja, meu filho só quer saber de videogame, da vida dele, chamei para o acampamento, não quer participar, o que eu faço, pastor? E obviamente você não vai dar uma resposta pragmática, você vai tentar entender o que foi que aconteceu. E à medida que eu fui perguntando algumas coisas para ela, eu comecei a perceber que na casa dela, ela se dizia crente, mas eles não falavam nada de crente em casa, nada. Eles delegavam isso para a igreja, eles terceirizavam da seguinte maneira, ela não falou isso, eu que depreendi, tá, da conversa com ela, eu estou pagando o meu dízimo para a igreja, pagando dízimo, né, mais ou menos essa ideia, né? Estou pagando meu dízimo, então alguém tem que ensinar o meu filho sobre, não, meus irmãos, não, nós ensinamos, o nome disso é aliança. Aliança é quando Deus coloca pai e mãe na vida dos filhos, para que os filhos ouçam dos seus pais quem Deus é, quais são as histórias, o que nós devemos crer. Meus irmãos, às vezes falar como pastor parece fácil, mas o meu desafio é o mesmo de qualquer pai aqui. Eu tenho a Melissa de 4 anos, tenho o Daniel de 1. E o desafio é, antes de dormir ali, chegar à noite em casa e falar, vem cá, senta aqui, vamos lá. Que é uma ópera, meus irmãos, tá? É uma ópera. Senta aqui, já fazer sentar já é um milagre sobrenatural, é andando sobre as águas. Senta aqui, vamos ouvir hoje a história de Daniel. Aí começam a brincar, rodar, pular, meter o dedo no olho do outro, cá, senta, vamos ouvir. Quem era Daniel? Aí começam as viagens infantis, né? Daniel foi um jovem que foi levado junto com seus amigos cativo para a Babilônia. Filha, você sabe o que é a Babilônia? Não sei o que é a Babilônia, papai. Pois é, a Babilônia era um lugar perverso, onde as pessoas não adoravam o Deus verdadeiro, mas havia lá um homem chamado Nabucodonosor, e ele era um rei ímpio, ele era um rei mau, é mesmo, papai, começa a prestar atenção, e aí divaga, distrai, volta para a história. Meus irmãos, termina a noite, você não sabe se a criança aprendeu, se não aprendeu, você não sabe.
Aí ser uma semana depois, como eu ouvi da professora, uma semana depois, a professora no final da aula foi buscar a Melissa, e ela fala assim: papai, eu queria parabenizar vocês. Parabenizar pelo quê? A Melissa aqui hoje estava contando a história de Daniel para cima e para baixo para os amiguinhos dela, estava uma farra aqui na escola, ela não parava de falar de Daniel, de Nabucodonosor, que ele não se contaminou, e ela misturou a história lá, né? Falou que Nabucodonosor foi parar dentro da fornalha, né? Não saiu 100%, né? Mas meus irmãos, não importava, porque eu já estava com lágrimas nos olhos, já estava todo emocionado. Não é que criança aprende mesmo? Não é que criança ouve? Às vezes o pai acha que não está fazendo efeito nenhum, mas se a Bíblia diz que quando a gente conta, o outro recebe, então eu tenho que crer nisso. Eu tenho que passar a história para frente. Porque depois, quando eu reclamar que os meus filhos não estão na igreja, muitas vezes, meus pais, eu sei que é duro falar isso, mas é porque nós não estamos tomando para nós a responsabilidade de incutir na cabecinha deles o Evangelho. A gente quer que outros façam, que o mundo resolva a identidade cristã dos nossos filhos. Não, meus irmãos, nós temos o dever. Veja, aliança é isso, é família. Agora, igreja é aliança também. Nós na igreja precisamos ter o hábito de passar as histórias fielmente aos filhos. Isso tem a ver com a escola dominical, isso tem a ver com os momentos nos nossos acampamentos infantis, os jovens, quando nós contamos a história fielmente. Eles aprendem, eles estão recebendo. Meus irmãos, nós não devemos fazer isso apenas por um senso de obrigação. Sim, há uma obrigação cristã, mas veja que o texto deixa bem claro que quando nós transmitimos os louvores do Senhor, a alegria do Senhor, nós fazemos isso de forma espontânea, de forma alegre. Meus irmãos, a Bíblia está dizendo que as crianças, que as gerações vindouras, que aqueles que ainda hão de nascer, que é o que o texto diz, hão de nascer, eles ouvirão essas histórias e eles mesmos louvarão ao Senhor. Eles mesmos seguirão nesse caminho. Meus irmãos, eu quero perguntar, será que nós temos nos dedicado ao trabalho de transmitir fielmente essas histórias? Porque às vezes a gente não se dedica e fica parecendo aquela brincadeira de telefone sem fio, sabe? Quando a gente fala as coisas meio pela metade, sem vontade, né? Todo mundo senta na roda, já brincou de telefone sem fio, né? Aí o primeiro cochicha no ouvido do segundo uma frase, aí vai passando até chegar ao último, né? A frase no início lá era: gosto muito de sanduíche de frango, e no final ele falou: minha mãe é muito simpática. Não tem nada a ver. Meus irmãos, às vezes a nossa comunicação do Evangelho está meio quebrada, ela não está consistente, ela não está responsável. Nós, como igreja, veja, é um chamado da igreja. Hoje pela manhã um dos nossos presbíteros estava explicando sobre o batismo infantil lá na igreja, lá na nossa congregação, e ele falou uma coisinha que ficou para mim. Eu falei: no sermão hoje à noite eu vou falar disso. Ele falou assim, ó: todas as vezes que nós batizamos um filho da aliança, aquela responsabilidade agora sobre essa criança não é apenas daqueles pais, todo mundo da igreja virou pai e mãe espiritual daquela criança. Isso é aliança. Aliança é quando, meus irmãos, isso é verdade, tá? É quando eu olho o filho do outro, e em vez de falar assim, aquele pai que se vira, não, eu tenho uma responsabilidade. Não são os votos que nós fazemos, quando o pastor, né, faz as perguntas dos pais, aí vira para a igreja: e vocês, igreja? Vocês assumem nessa noite o compromisso de ajudar essa família a criar essa criança nos caminhos e na disciplina do Senhor, ajudando ele a servir a Deus com alegria, aprendendo a história do Senhor? Meus irmãos, é nossa responsabilidade. E aqui, meus irmãos, eu fecho com um último ponto, mostrando claramente de que quando assim fazemos, as gerações se salvarão pela história da salvação. As gerações se salvarão pela história da salvação. Veja que agora no versículo 7, veja, aqui eu já estou terminando. O primeiro objetivo ele vai mostrar aí para que a gente conte as histórias, é para que, está vendo aí, ó, o versículo 7, pusessem em Deus a sua confiança e obedecessem os seus mandamentos. Meus irmãos, o objetivo de nós passarmos essas histórias para frente
não é apenas para que as nossas crianças sejam biblicamente intelectuais e sejam capazes de ganhar estrelinha na escola dominical porque ganharam a gincana bíblica. Não é apenas para isso, mas é para que elas coloquem sua confiança em Deus. O que nós mais queremos, meus irmãos, é uma igreja que confia em Deus. Quando eu falo da palavra de Deus, como quem crê, como quem entende, com fidelidade e alegria, as crianças passam a confiar, as gerações ouvem e passam a confiar, e mais do que confiar, passam a obedecer, é o que o texto está falando, obedecer os mandamentos de Deus. Meus irmãos, todas as vezes que nós trazemos relatos sobre os heróis da Bíblia, a gente gosta de fazer isso, né? A galeria dos heróis da Bíblia, o objetivo dessas histórias é inspirar as pessoas para que tenham uma vida semelhante à dos seus heróis. Meus irmãos, a gente é uma geração que gosta de heróis, não é verdade? Tem os Vingadores, não é verdade? Os Avengers, consegue falar o nome de alguns aí? Tem o Thor, tem o Homem-Aranha, tem o Capitão América, né? Tem o Homem de Ferro, tem vários, não tem? Tem o Hulk, todo mundo gosta, bilheteria lá em cima, vende pra caramba, mas qual que é o detalhe? Não são de verdade, né? São apenas reflexos distantes e bem fictícios de heróis verdadeiros. Agora a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra homens e mulheres encarnados de verdade, que viveram suas vidas pela fé. Por exemplo, eu adoro Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é o resumão, não é? Da trajetória da fé. Você tem Raabe, Gideão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. O que o texto nos fala lá no final do capítulo 11? Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mas também foram torturados, passaram por escárnios e açoites, algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, mas eram homens dos quais o mundo não era digno. Essas histórias são boas, são histórias reais. Meus irmãos, o grande barato dessas histórias, por que a gente tem que contar essas? Por que eu tenho que falar para os meus filhos de Sansão? Por que eu tenho que falar para os meus filhos de Raabe, tantos outros que nós citamos aqui? Meus irmãos, é porque, eu quero que você preste atenção nisso, porque de alguma maneira, esses heróis falam a nós o seguinte: sejam nossos imitadores como nós somos de Cristo. Ainda que tenha sido Paulo que falou isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, de alguma maneira, os heróis das Escrituras, a fé deles, não está apontando para eles, está apontando para o verdadeiro herói, Jesus. Porque a diferença entre os heróis menores e o herói maior é muito grande. Os heróis menores pecaram, os heróis menores falharam, os heróis menores quebraram suas promessas, os heróis menores tantas vezes decepcionaram, mas tem um na Bíblia inteirinha que nunca fez nada disso, um que é a esperança viva dos crentes, é o verdadeiro herói, Jesus. Meus irmãos, por que eu e você, nós precisamos de todas as histórias da Bíblia? Porque todas elas apontam para o Filho de Deus, o Messias. Todas elas mostram o nosso desespero por aquele que não nos envergonha, aquele que não nos decepciona, aquele que é capaz de pegar você na sua história quebrada, fracassada, humilhada, limitada, cheia de pecado, e perdoar, carregar, restaurar, resgatar. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Nós precisamos da história de Jesus para que a nossa história faça sentido, meus irmãos. Fé é conhecer a história do Filho de Deus.
E quando nós conhecemos a história da cruz do Calvário, por meio dessas histórias que apontam para ela, a nossa história passa a fazer sentido. Meus irmãos, a Igreja Presbiteriana de Taguatinga, a primeira de Taguatinga, está fazendo 60 anos de organização, 63, desde que ela começou. Obviamente, alguns irmãos aqui são mais antigos do que eu. Imagino que alguns sejam membros fundadores, imagino que é possível. Imagino que alguns tenham vivido todos os momentos da história dessa igreja, ou pelo menos a grande maioria deles. Meus irmãos, eu não sou dessa igreja, mas não há quem seja presbiteriano em Brasília e não conheça um pouquinho da primeira igreja presbiteriana de Taguatinga, porque essa igreja tem história, meus irmãos, e tem histórias, não é verdade? Eu vejo aqui, meus irmãos, eu não estou entrando em nenhum juízo de valor aqui, estou afirmando que essa igreja é uma igreja de momentos, vários, para vocês terem noção, meus irmãos, meus pais são músicos evangélicos, João Inácio e Ranusa. Eu venho nessa igreja aqui desde que Walter Júnior me carregava de fralda, ele está sentado bem ali. É muita história aqui, meus irmãos, muita história. E há quem pense, eu quero te falar isso com toda a convicção e autoridade que existe no Espírito Santo. Há quem pense que por causa das experiências particulares que essa igreja viveu aqui, ali, momentos, que talvez essa seja uma história muito fragmentada para a gente poder ter muita coisa boa para contar. Mas meu irmão e minha irmã, você sabe por que essa igreja está de pé até hoje? Porque Jesus Cristo é o rei da igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Meus irmãos, a igreja presbiteriana de Taguatinga, que é uma referência para todos nós, ela não está de pé porque ela em si ela é muito hábil para fazer a coisa dar certo. Ela aqui é igual a igreja da esquina, nós somos pecadores bem fraquinhos, bem limitados, mas o Senhor da igreja, Jesus Cristo, é o centro dessa história. E enquanto Jesus for o centro dessa história, a esperança para essa e qualquer igreja no mundo. Meus irmãos, nós precisamos confiar em Cristo, à medida que vemos Ele realizando uma obra na vida da igreja, assim. Por isso que a gente precisa conhecer a nossa história, nós precisamos. E veja, meus irmãos, que o texto termina, no versículo número 8, dizendo que o segundo objetivo é para evitar que os filhos fossem como seus pais, obstinados e rebeldes, uma geração inconstante e infiel a Deus. Meus irmãos, nós queremos gerações presbiterianas que confiem em Deus e não sejam infiéis. Nós queremos gerações presbiterianas, digo isso com toda convicção, que sejam capazes de fazer depois melhor do que os seus próprios pais, é o que o texto está falando. Porque tem muita gente que fala assim, né? A gente tem aquela nostalgia, eu cresci presbiteriano, então eu sou cheio de nostalgia, né? Na nostalgia a gente fala assim, mas na minha época, não é? A gente que sabia o que era bom, né? A gente começa a ficar assim, mas meus irmãos, o que a Bíblia está dizendo é que a expectativa é de que cada geração seja melhor do que a geração anterior, melhor. Deus não está chamando a gente para ficar preso no passado e vivendo de memórias, ainda que elas sejam extremamente importantes. Deus nos chama para aprendermos com o passado, para que os novos, os que estão vindo, sejam capazes de ser ainda mais fiéis, ainda mais crentes, ainda mais cheios do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a gente quer que daqui a 120 anos, a primeira de Taguatinga seja melhor do que os seus 60 anos, e quando ela completar 240 anos, seja melhor do que os 120, e quando ela completar 480, seja... Eu sei que você está falando, Senhor, eu espero que Jesus volte no meio do caminho aí, né? Seria bom, né? Seria bom. Mas enquanto esta igreja estiver na face da terra, antes da volta de Cristo, a cada ano que passe, ela se torne mais semelhante a Cristo. O chamado é lá nas alturas, meus irmãos. A gente não olha para trás, a gente olha para frente, para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo.
para que sejamos perfeitos como Ele é. E se nós tivermos a humildade como igreja, seja aqui, seja lá na minha igreja presbiteriana Redenção, se nós tivermos a humildade de nós fazermos a nossa autocrítica e nos humilharmos aos pés de Jesus e falar: Senhor, eu quero ser como o Senhor, eu quero amar a Tua palavra, eu quero reformar a minha vida pelo Evangelho, porque a gente é presbiteriano, né? Igreja reformada sempre se reformando, não é? Assim que crente é. Calvinista de verdade é assim, viu, meus irmãos? Calvinista de verdade vive humilhado aos pés da palavra de Deus, porque cada dia que passa, ele quer glorificar mais a Deus, ele quer anunciar mais a Cristo. Nós somos assim, meus irmãos. O calvinista, ele é teimoso desse jeito mesmo, porque a gente foi predestinado para ser igual a Jesus. Então, meus irmãos, meu encorajamento para vocês é para que nós vivamos essa história com alegria, com diligência, com fervor. Sabe por quê? Porque a história que Deus começou contando era uma vez, no princípio era o verbo, não havia nada, o Espírito Santo de Deus parava sobre a face das águas, mas Deus foi criando todas as coisas. Aquela história que começou lá, ela tem um final feliz, meus irmãos, ela tem um final de verdade. O momento que o Cristo, e eu quero que você visualize o final dessa história comigo aqui, tá? Spoiler mesmo, porque é spoiler para a gente saber, cenas do último capítulo. Pode ser, que um belo dia, nós estaremos todos reunidos num culto assim como esse, não é verdade? Vivendo nossa vida cristã ordinária, mas o Cristo da igreja designa um dia que Ele virá como um ladrão para resgatar vivos e mortos, e pode ser num domingo, como esse, que Jesus, o autor da história, voltará para resgatar os seus personagens. Você imagina como vai ser esse capítulo final? Será que a sua fé nesse momento aponta para aquela esperança, para aquele maranata, e que Jesus se reencontrará conosco? Meus irmãos, eu não sei nem o que eu vou fazer no dia que eu encontrar com Jesus. Eu acho que eu vou deixar um cartaz pronto, né, escrito em lágrimas, hashtag eu já sabia, vou botar assim, para eu lembrar de todos os momentos de sofrimento na minha vida, de luta contra o pecado, de perseguição por causa da minha fé, de eu lembrar de todos os embates, falar: Cristo foi fiel. Nós cantamos hoje, o Deus fiel, a história sempre foi dele, para a glória dele, e nós descansamos nessa história. Essa história é a esperança da igreja que crê. Meus irmãos, por isso que nessa data eu louvo a Deus pelos 60 anos da primeira igreja presbiteriana de Taguatinga, mas eu louvo Deus ainda mais pelo Senhor da igreja presbiteriana de Taguatinga. É Ele que merece nosso louvor, nossa adoração, nossa glória. A glória não é de ninguém aqui, não é de nenhum pastor, não é de mim, não é do pessoal da música, é de Jesus. Ele é o Senhor dessa igreja. E, meus irmãos, que essa história continue a ser vivida nos termos dEle, para que a igreja seja beneficiada e o mundo se converta dos seus maus caminhos. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Tu és o grande roteirista e o grande diretor das nossas vidas. A história mais verdadeira de todas, com personagens interativos e um herói de verdade, é a história da redenção. Obrigado, Senhor, porque diante da Tua história nós vemos o que o Senhor está fazendo nas eras, transformando pessoas, salvando miseráveis, uma bondade que triunfa sobre o mal, a despeito do nosso mal. Senhor, quando nós vemos o que o Senhor fielmente tem feito desde o início dos tempos, nós somos incentivados a acreditar na superioridade dos Teus propósitos, sobre qualquer futilidade desse mundo, o amor da cruz triunfando sobre o ódio, a verdade triunfando sobre a mentira. E, Senhor, nós queremos Te louvar porque esta igreja, nos seus 60 anos, tem experimentado dessa bondade, desse amor de Deus. Senhor, nós Te agradecemos pela história dessa igreja, é motivo de ações de graça, Senhor. E, Senhor, ao mesmo tempo que trazemos à memória aquelas coisas que nos dão esperança, Senhor, queremos olhar para o alto e para a frente. Queremos olhar para o que Deus está fazendo neste momento na vida dessa igreja. As oportunidades de servir, de abençoar,
de ensinar às gerações vindouras as tuas histórias, para que Cristo transforme os jovens, crianças, adolescentes, casais, velhos, adultos, homens, mulheres, todos nós que somos alcançados pela história de Cristo, que haja espaço para essa transformação nessa igreja, Senhor. Obrigado pela vida da liderança dessa igreja, obrigado por aqueles irmãos, pastores, presbíteros, diáconos, que têm labutado em favor do evangelho nesta igreja local, pelos irmãos que ao longo de tantos anos têm dedicado suas vidas ao serviço de Cristo nessa igreja local, por todas as histórias grandes, pequenas e médias que aconteceram aqui, até as difíceis, Senhor, porque de alguma maneira nos teus propósitos soberanos, elas apontam também para Cristo. Ó Senhor, dá a esta igreja sempre o olhar de esperança, daqueles que foram salvos pela misericórdia, e vivem pela graça todos os dias, para que assim cumpram o propósito de Cristo e andem em boas obras. Em nome de Jesus.